sobre o caso do Luigi, para a gente já falar sobre isso agora, seguir na mesma toada, porque teve agorinha há pouco, né, a coletiva da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou sobre o caso do Luigi, isso é o assunto mais falado das redes sociais desde ontem à noite. Não sei se você estava acompanhando, Zaidan, a partida entre Palmeiras e Cerro Porteño. E foi uma coisa que surpreendeu até o pessoal da transmissão, emocionou até o pessoal da transmissão, né, que estava lá, o Odinei Ribeiro estava transmitindo pelo Sport TV. E toda a equipe, o pessoal ficou bastante balançado com o que aconteceu, porque há muito tempo eu não via uma declaração tão espontânea e vinda tão de dentro da alma assim como o Luigi fez ontem, e isso com um menino de 18 anos, dando exatamente a letra que precisa ser dada num caso como esse, o que aconteceu lá no Paraguai, né? Há alguns responsáveis por isso. Primeiro, claro, os agressores, covardes, inclusive o sujeito nem se constrange de, com uma criança no colo, fazer o que fez, né? Cuspir com uma criança no colo. Seria um escudo para que não houvesse reação, seria um escudo para se esconder da própria canalice, da própria covardia, e outros que aproveitaram a proximidade do Luigi para xingá-lo. Figueiredo também foi ofendido. E a Conmebol. A entrevista é conduzida ali por um pessoal que é prestador de serviços da Conmebol. E então a ordem é clara, né? Pergunte do jogo, como é que foi, se foi difícil, se foi fácil, enfim. O beabá, nada de questões mais relevantes ou polêmicas. E aí a reação, não só emocionada, mas honesta, brilhante do Luigi. Porque ele falou, não, peraí, que jogo, cara? Que jogo? O que é o jogo perto do que aconteceu? Ninguém vai falar sobre isso? Vocês querem saber do jogo? E aí emendou, você não iria perguntar sobre o que aconteceu. E todo mundo viu o que aconteceu. A transmissão estava lá. A câmera testemunhando tudo o que aconteceu. E a reação da Conmebol não pode ser tão cretina, né? Vamos analisar. Não, que analisar? Está lá, aconteceu. E quando a Leila Pereira diz que o Cerro está sempre ofendendo o Palmeiras, não é o Palmeiras. Não é o Palmeiras, é o ser humano Luigi, o ser humano Figueiredo. Eles foram ofendidos. Eles, as pessoas, foram ofendidas. E cá entre nós, né? A minha preocupação não é com o Luigi. A minha preocupação é com quem fez isso, né? O estado de degradação moral, a incapacidade de ter um mínimo de respeito, né? E aquela bobagem, que muitas vezes é alimentada até na imprensa, de que não, futebol é uma coisa à parte, é para desestabilizar. Então não é desestabilizar. Responda com gols, né? Essas coisas, né? Que gols o quê, porra? O jogo tava ganho, né? Não é, Ronald? Um passeio, o Palmeiras ganhou o jogo, não tem nada de jogo. Aquilo é a ofensa, e é sempre bom lembrar, a ofensa racista. Quando alguém fala assim pro jogador, macaco, ele não está dizendo, olha, isso aqui é uma ofensa de jogo. Eu poderia dizer cretino, grosso, perna de pau. Não. O macaco é uma maneira de dizer, você não é humano. Você é inferior, você é algo abaixo do humano. É isso que está embutido nessa ofensa canalha, racista, criminosa. E a reação do garoto não é qualquer coisa. Não é algo para ser esquecido. Pelo contrário, aquilo tem de ser mostrado no mundo inteiro, a reação dele. Reação de dignidade, de decência, de força. Mas ele sai muito, muito, muito forte, muito maior do que antes do que aconteceu. Mas todos que participaram daquilo, e a Conmebol, saem muito menores, né, Ronald? Muito menores, muito menores. Eu acho, assim, muito
que a Conmebol depende de maneira poderosa dos clubes brasileiros, de maneira importante. A Conmebol não teria os patrocinadores que tem nas competições sem os clubes brasileiros, sem a penetração na população brasileira, o consumo dos produtos anunciados por aqueles patrocinadores e por aí vai. Tem que chegar o momento em que os clubes brasileiros precisam ameaçar a Conmebol de não participar de determinadas competições. Eu sei que a grana é importante, mas isso precisa, num determinado momento, acontecer. Senão vai ser essa respostinha aí que a Conmebol deu, que é aquela retórica de vamos estar analisando e tudo. E depois eles acham um bode expiatório aí, mas não mexem no problema, definitivamente não mexem no problema. Teve posicionamento de atletas diversos, né? De muitos clubes do Brasil. Aliás, seria muito legal que outros atletas se manifestassem. Tem muita gente importante que poderia ter se manifestado e não se manifestou. Muita gente importante que não se manifestou. Se manifesta em um monte de coisa, mas nesse lance aqui deveria ter se manifestado e não se manifestou. E só quero fazer um registro a respeito de uma parte do que disse a Leila na coletiva de agora há pouco, que ela cita, a gente acha, isso é coisa da América do Sul, a gente vai para os países. Não, isso o Brasil acontece. também. A Leila falou de um negócio que aconteceu há uma semana. Há uma semana. No interior de São Paulo. Fábio Marcondes, prefeito lá, vice-prefeito de São José do Rio Prefeito, que na cara de um policial militar, alô Derrite, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, na cara do prefeito estava lá um policial. E foi dito uma expressão racista, e ele deveria ter recebido voz de prisão na hora do policial militar. E não recebeu porque era um político. Isso não pode ser um comportamento que se espalha pela nossa rotina. Não pode, de jeito nenhum. Então não é só na América do Sul, não, para ficar bem claro. Tá? A gente está com isso alastrado na nossa sociedade, o que é absolutamente lamentável. Eu só queria registrar isso, Zaidan. Claro, não, mas isso é a expressão da história da América do Sul e também isso inclui a história brasileira. Não é? O Brasil não é porque ele teve colonização diferente, uma realidade diferente, tem a melhor legislação a respeito, mas não é isso que impede que haja no Brasil a mesmíssima mentalidade que é a expressão dessa construção histórica, escravagista, racista e mais do que isso, né? Se o vice-prefeito tivesse roubado a carteira de alguém, o policial iria prendê-lo. Se ele tivesse dado um tiro em alguém, o policial iria prendê-lo. Porque roubar a carteira, dar um tiro, tudo isso é crime. O que ele cometeu é crime. E não aconteceu nada. É crime. Por que não é considerado crime? Se a lei diz que é crime. O policial não pode selecionar o que ele acha que é crime ou não. Isso é crime. Na cara dele, alguém está cometendo um crime, tem de ser detido na hora. Mas aí entra outra manifestação dessa construção histórica brasileira. Não é? A lei não vale para todos. A lei, ora a lei, depende para quem. Ele é o vice-prefeito, ele é alguém importante na cidade ou na região, ele nem estava na cidade dele. E aí, tratam como normal. Crime é crime. E já aconteceu, quando aconteceu com o Aranha, lá em Porto Alegre, também veio esse papinho de, não, isso é para desestabilizar. Que desestabilizar o quê? Isso é... A pessoa aproveita o ambiente do futebol para expressar o que ela pensa, o que ela sente.